Olá, crianças! Boa tarde, tudo bem com vocês? Então, hoje, quarta-feira, friozinho gostoso, deu uma refrescada para aumentar aí um pouco a umidade do ar, que estava muito seco, muitas queimadas, né? Então, pessoal, na segunda-feira nós fechamos a unidade, né, o capítulo 6, que falava sobre as plantas. E hoje nós vamos iniciar aí o capítulo 7, que está falando sobre os animais. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre eles, até porque esse não é um conteúdo, né, desconhecido de vocês. Ao longo das séries, né, vocês já veem e já falam um pouco sobre eles, mas hoje a gente vai conhecer e aprofundar um pouquinho mais sobre o que sabemos sobre eles, tá bom? E para começar, nós temos aí na apostila, né, falando sobre os animais, né? Quem será aí que tem um animalzinho de estimação em casa ou de repente gostaria de ter um bichinho de estimação? Eu aqui não tenho nenhum. Todos os barulhos que vocês ouvem aí não são daqui de casa, são os animais dos vizinhos. E para a gente entender e falar um pouquinho mais, né, entender e compreender melhor esse mundo, né, dos animais, a gente vai começar aí falando, né, no Saiba Mais, de uma informação bem interessante, né, bem legal, em que os animais é usado, né, para aumentar a estima da criança, né, no caso de vocês, até para curar doentes, né, em hospitais, enfim, ele tem várias funções importantes aí no nosso meio. Vamos acompanhar aí um pouquinho essa história? Então vamos juntos. Ter um animal em casa ajuda o desenvolvimento da criança em vários aspectos, inclusive ensiná-la o respeito aos animais e ao próximo. É importante também para ensiná-la sobre assumir responsabilidades. Por quê? Quando você tem um animalzinho em casa, você tem que aprender a cuidar dele, né? Colocar água, comida, dar um banho, né? Recolher ali as suas necessidades do quintal, é ter cuidado, ter zelo, né? Carinho pelo bichinho de estimação. Segundo a psicopedagoga, a autora do livro Orientando Pais, Educando Filhos, Débora Corigiano, o primeiro aprendizado é o respeito por um ser vivo que precisa de atenção, carinho e cuidados. Dependendo da idade da criança, os pais podem deixar uma pequena responsabilidade diária para ele, como por exemplo, colocar água, recolher o jornal ou qualquer outra atividade. Isso ajuda a criança a ter responsabilidade e autonomia. Foi o que eu falei aí anteriormente, né? É preciso que não só você deseje ter esse bichinho, mas que você tenha cuidados diários com eles, tá? Na página que segue, página 56, a gente tem aí o seguinte: você é o autor. Então, crianças, aí na página 56, como eu estava falando, você é o autor. O que a gente vê aí? A gente de vez em quando vê vários noticiários aí falando sobre os maus tratos de animais, ou que ainda esse animal tenha, por ser doméstico, né, de estimação, ele é fiel ao seu dono. Então a gente vê muitas histórias tristes de abandono, maus tratos, mas a gente sempre vê uma história assim de heroísmo, né, em que um animal, principalmente o cão, né, tenha ajudado seu dono em alguma situação. Então o que nós temos aí em Você, o Autor? Os animais, principalmente os de estimação, são muito amorosos e nos proporcionam muitos benefícios, mas infelizmente muitas pessoas os maltratam. Podemos confirmar esses maus tratos
ao acompanharmos as manchetes diárias de jornais e demais meios de comunicação. Com base nesse tema, pesquise na internet uma história em que são apresentados o heroísmo e a lealdade de algum animalzinho com o ser humano. Em seguida, escreva nessas linhas o que mais lhe chamou a atenção na história. O que vocês vão fazer aí? Como eu estava falando, né? O cão é um animal de estimação, né? Que ele é muito fiel ao seu dono. Então, geralmente a gente vê aí várias histórias em que ele ajuda, né, ao seu dono. Então, vocês vão procurar aí na internet uma história em que algum animal de estimação tenha sido útil, né? Tenha ajudado o seu dono em alguma situação de perigo, tá? Que ele foi o herói dessa situação. Vocês vão registrar essa história fazendo um resumo, contando um pouquinho o que foi que aconteceu nas linhas que seguem, tá bom? E para dar continuidade, após aí a pesquisa de vocês, tem um videozinho para introduzir aí sobre os grupos dos animais que nós vamos falar em seguida, tá bom? Já voltamos.